Vamos abrir as nossas Bíblias novamente no texto do início. Romanos, capítulo 11, a partir do 33. Romanos, capítulo 11, a partir do 33. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amém. Toda terça-feira nós estamos na sequência de estudos que se chama Conhecendo a Minha Igreja. Então, você que é presbiteriano, você vai conhecer mais a respeito da sua igreja, como ela funciona, como é o dia a dia dessa igreja, e assim nós vamos conhecer mais dessa igreja que somos membros. E hoje nós vamos falar sobre o governo e a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil. Como é uma lição com muitas informações, eu vou estar lendo e eu peço você bastante atenção para você ir entendendo o que eu estou lendo e assim a gente vai discutindo um pouquinho a respeito de cada ponto. Então, nessa série Conhecendo a Minha Igreja, você pode fazer uma pergunta, né? Por que eu sou presbiteriano? Você tem um governo e uma doutrina. A Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas que tem em comum uma história. Nós temos uma história, uma forma de governar, uma teologia, um padrão de culto e de vida comunitária. Uma igreja presbiteriana é uma comunidade constituída de crentes, professos, juntamente com seus filhos e outros menores sob sua guarda. Então nós temos uma história. E assim como nós nos reunimos aqui, outras igrejas presbiterianas espalhadas pelo Brasil também se reúnem para cultuar a Deus. E quando você vai numa igreja presbiteriana aqui ou ali, elas não se divergem. A forma de governo, a forma de culto é praticamente o mesmo padrão. Essa igreja é uma comunidade de cristãos. Ela poderá ser organizada como igreja somente quando oferecer garantias de estabilidade, não só quanto ao número de crentes professos, mas também quanto aos recursos dispensáveis na manutenção do culto e do dia a dia da igreja. Então, uma igreja ela é somente organizada quando ela tem condições de se manter. Se nós somos uma congregação presbiteriana, é porque ainda não conseguimos caminhar com as nossas próprias pernas. Dependemos ainda de outra igreja, uma igreja mãe, que nos dê sustento, que envie pessoas para trabalhar conosco. Agora, quando uma congregação ela já tem pessoas ali que podem trabalhar, ela já tem pessoas ali que podem ser presbíteros, quando ali já tem recursos, que os dízimos podem manter a igreja, aí ela pode se manter independente, pode ser uma igreja organizada. Então é muito importante isso. Numa congregação é preciso ter homens.
Porque se não tiver homens, não vai ter presbíteros. Sem presbíteros, não tem como organizar uma igreja. Então, uma congregação presbiteriana, ela se torna uma igreja quando ela tem todos esses requisitos. Ela consegue se manter, ela tem homens para ocupar o presbiterato, e assim ela funciona normalmente. A Igreja Presbiteriana do Brasil, como organização eclesiástica, adota um sistema representativo de governo. E você sabe qual é o sistema representativo de governo da nossa igreja? Ele é um meio termo entre o sistema de governo episcopal, onde o governo é exercido pelo bispo, e o sistema congregacional, onde as decisões são tomadas em assembleia ou sessões com participação de todos os membros. Então, o nosso meio de governo, ele fica entre esse sistema, esse governo episcopal e congregacional. Existem aqueles que tomam as decisões, mas a congregação, a assembleia também toma decisões. Segundo ponto, o sistema episcopal de governo. Como é esse sistema? No sistema episcopal, uma só pessoa decide. Por isso, os erros são mais frequentes. Aquele que olha para cima como se fosse supervisor é o bispo, aquele que está coordenando tudo que está acontecendo. Só ele que toma as decisões nesse sistema episcopal. Uma pessoa só toma a decisão para toda a igreja. E qual que é o lema desse tipo de governo? É um governo onde um só toma decisões por todos. A gente vê isso acontecendo normalmente nas igrejas pentecostais e neopentecostais, onde o pastor é o único que toma todas as decisões e assim ele resolve tudo. Mas ele corre mais riscos de cometer erros, porque todas as decisões vêm dele. Nunca são os membros que escolhem, sempre é uma figura que está acima. Nunca é a congregação que tem o direito de escolher alguma coisa, mas somente esse bispo, esse líder acima, que está supervisionando, só ele que toma as decisões. Cristo, como chefe da igreja, confiou o governo da igreja direta e exclusivamente a uma ordem de prelados ou bispos, considerados como supervisores ou apóstolos. Então, Cristo Jesus, ele escolheu discípulos, e esses discípulos são apóstolos, e essa igreja, ela é comandada, dirigida por um conselho, por apóstolos. A Bíblia não oferece base para esse tipo de governo episcopal, onde um só governa e toma todas as decisões da igreja. O ofício apostólico não era de administração da igreja, mas ele vem a partir dos ensinos de Cristo Jesus. O povo não tinha nenhuma voz nas questões da igreja. Quando os apóstolos decidiam, iam, montavam um lugar, um ponto de pregação, eles começavam o trabalho, mas quando eles saíam, eles deixavam uma liderança pronta na igreja para que elas cuidassem da igreja. Eles deixavam presbíteros, homens capazes para manter o trabalho que eles começavam ali. O sistema congregacional de governo. Agora a gente viu então como é o sistema episcopal, agora então vamos ver como que é o sistema congregacional. Já é o oposto. No episcopal é só um que toma todas as decisões. Agora no congregacional é toda a igreja que toma as decisões, todo o povo.
Vamos ver como é esse sistema de governo congregacional. No sistema congregacional, todos tomam parte em todas as decisões, e os erros também são mais frequentes, pois nem todos estão preparados para todos os níveis de decisão. Lema: todos governam todos. Cada igreja ou congregação é uma igreja completa, independente. O poder de governo fica exclusivamente com os membros da igreja. Os oficiais são simples funcionários da igreja local, não têm poder de decisão. Cada igreja tem as suas normas. Então, neste outro formato de governo, é toda a assembleia, todo o povo que toma as decisões. E assim também os erros acontecem mais frequentemente. Essa teoria não está em harmonia com a palavra, não expressa unidade da igreja, abre portas para erros no governo da igreja. Não há como apelar de qualquer decisão. Aquilo que foi decidido, não tem como você apelar para um outro conselho superior, porque é só aquele conselho ali da igreja. E o que foi decidido ali está decidido. Você não pode apelar para um conselho superior. Na Bíblia, você tem uma igreja local apelando para o concílio de Jerusalém. Então, a igreja primitiva, ela tinha um concílio em Jerusalém. O que acontecia na igreja cristã espalhada pelo mundo, espalhada ali pelo mundo antigo, você poderia apelar para o concílio de Jerusalém. Então, nós vemos que esse modo de governo congregacional, ele também não é bíblico, porque a igreja primitiva, ela não caminhava assim, não era um modo de governo da igreja primitiva. Agora, o sistema presbiteriano de governo, ele é regido da seguinte forma. No sistema presbiteriano, os membros reunidos em assembleia elegem seus representantes. Então, como que é o nosso meio de governo? Como que é o modo que a igreja presbiteriana funciona? A partir de uma assembleia, ela vai eleger os seus presbíteros, os seus representantes. Então, entre os homens da igreja, a assembleia está ali reunida e ela vai eleger quem são os presbíteros, os homens que vão tomar as decisões. Porém, a assembleia também é muito importante, porque não são todas as decisões da igreja que o conselho toma, mas muitas vezes ele precisa recorrer à assembleia, à igreja, para que outras decisões sejam tomadas também. A ideia é que o líder seja eleito pelo povo para o governo da igreja. O sistema bíblico é de presbíteros desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento nós vemos anciãos, homens, sacerdotes que eram separados para cuidar do povo de Deus, para cuidar do sistema de culto. E assim continua no nosso sistema de governo presbiteriano. Os apóstolos, quando vão criar um governo para a igreja, usam a forma de governo presbiteral, continuando aquilo que era feito no Velho Testamento. Então os apóstolos, eles chegavam na igreja e eles criavam ali um modo de governo presbiteral, para que quando eles fossem embora, eles estavam ali apenas para lançar os alicerces, quando eles iam, os anciãos tomavam conta da igreja e de tudo que iria acontecer. Os oficiais da igreja eram escolhidos pelo povo. Ofício de bispo, presbítero e pastor é a mesma coisa. Havia pluralidade de presbíteros em cada igreja.
Então não era apenas um homem, mas eram presbíteros, anciãos. E na Igreja Presbiteriana do Brasil, para que tenha uma igreja, no mínimo é preciso ter 2 presbíteros. Então, nunca um só. Se tem apenas um presbítero, aí já não pode ser igreja, tem que voltar a ser congregação. Então, no mínimo, 2 presbíteros. Tendo 2 presbíteros, a igreja funciona normalmente. Então, a igreja pode voltar a ser congregação. Quando não tem presbíteros, né? Isso, volta a ser isso. Volta para o presbitério. Aí o presbitério decide o que vai. Aí pode fazer outra eleição também, para ver outros presbíteros. Isso, mas pode voltar a ser congregação. Isso. Não tem como ela se manter, né? Isso mesmo. A ordenação era para presbíteros. Havia privilégio. Não, havia. Vou pular isso aqui. O único cabeça da igreja. Pensando sobre tudo isso, gente, a gente deve lembrar que o único cabeça da igreja é Cristo Jesus, que delega os seus poderes aos oficiais. Então, por isso é importante, na reunião do conselho, os presbíteros estarem em comunhão com Deus, porque eles vão tomar decisões importantes para a vida da igreja. Mas a gente lembra que o cabeça da igreja é Cristo Jesus. É Ele que dá o caminho para a igreja seguir. Então, como é que funciona a Igreja Presbiteriana do Brasil? Nós temos membros comungantes. Você é um membro comungante ou você é um membro não comungante? Pensa aí. Como que é um membro comungante? Ele já é batizado e ele já professou a fé. Aí ele pode tomar a Santa Ceia, ele é um membro comungante. Mas também, na nossa igreja, nós temos membros não comungantes. Quem são eles? Eles tiveram batismo na infância, mas são menores de 18 anos. Por isso, eles não são comungantes e ainda não professaram a fé, não tomam Santa Ceia. Por isso, na nossa igreja, crianças não tomam a Santa Ceia. Apenas quando eles se tornam membros comungantes e professam a fé, aí eles já podem tomar a Santa Ceia, podem participar de assembleia, fazer votação. Isso. Às vezes, lá com 14 anos, ele já pode professar a fé e já pode começar a tomar a Santa Ceia, né? Normalmente, quando um adolescente, né, de 12, 13, 14 anos, quando ele já está entendendo como funciona a igreja, aí ele já passa pelo conselho, né, se ele tem o desejo de professar a fé, aí o conselho faz aquelas perguntas básicas, né? Se ele tem a convicção, aí ele já pode professar a fé. Cada caso é um caso. Às vezes, isso. Se ele já está entendendo, se ele entende como funciona a igreja, tem as respostas, né? Então ele já pode professar a fé, ele já pode ser um membro comungante. Nós também temos presbíteros. Quem são eles? Anciãos, idosos, experientes. Isso está em Atos 11:30, 14:23, Timóteo 5:17, 1 Pedro 5:1. Não, só para vocês terem as referências mesmo. Então, esses são os anciãos,
né? Mas por que que na nossa igreja nós temos, então, presbíteros jovens? Na verdade, a questão do ancião aqui é a questão da pessoa ser sábia, né? Ser prudente, experiente, né? Não é a questão de ser avançado em idade, é ser uma pessoa já prudente, né? Uhum, uhum. Isso, 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 isso. Aham. Uhum. É, isso. E acontece muito, né? A criança, ela cresceu na igreja, né? Não professou a fé, completou 18 anos, ela deixa de ser membro. Por quê? Não professou a fé, e aí ela não tomou essa decisão tão importante, né? Isso. Normalmente o conselho procura, né? Vamos, isso. Vamos professar a fé, né? Vamos tomar a decisão aí que é tão importante. Isso. Os pais precisam incentivar, discipular, né? Nós também temos os diáconos. Os diáconos estão no serviço da igreja. Eles são como mordomos. Atos 6, 1 a 6, 1 Timóteo 3 a 8. Nós também temos as sociedades internas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos lá comigo? Quem sabe? UCP, União de Crianças Presbiterianas, UPA, União Presbiteriana de Adolescentes, UMP, União de Mocidade Presbiteriana, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, UPH, União Presbiteriana de Homens. Então, essas são as sociedades internas da Igreja Presbiteriana. Como é o governo na Igreja Presbiteriana do Brasil? A Igreja Presbiteriana do Brasil é representada por membros escolhidos pela própria igreja e também por concílios. Os concílios, em ordem crescente, são conselho, presbitério, sínodo e supremo concílio. Você sabia disso? Os concílios em ordem crescente são conselho, o conselho é o da igreja, né? Então, na nossa igreja nós temos conselho. Acima do conselho tem o presbitério. Acima do presbitério, o sínodo. Acima do sínodo, supremo concílio. Então, vamos ver como funciona cada tipo. Pode falar. Uhum. Uhum. Isso. Normalmente elege a diretoria lá com as crianças, mas tem o conselheiro, né? Às vezes a igreja procura um casal da igreja para estar junto com eles, para ajudar. Isso, são eles mesmos. Isso, isso, isso. Funciona normalmente, como se fosse a diretoria da UMP, da UPA, né? Eles já vão aprendendo desde criança. O conselho da igreja local, como ele funciona? O governo, a disciplina, a administração de uma igreja presbiteriana são exercidos pelo conselho, que é constituído pelo pastor ou pastores, quando a igreja tiver mais de um, ou e também pelos presbíteros, né? Então, o conselho é formado de pastor, pastores e presbíteros, né? E nós temos dois tipos. Nós temos os regentes que governam, os docentes que ensinam,
Os membros da igreja reunidos em assembleia elegem os presbíteros e os diáconos para um mandato de 5 anos. A junta diaconal cuida da ordem do culto no templo e de seus arredores e também da assistência social da igreja. Alguns atos do conselho dependem da aprovação dos membros da igreja, reunidos em assembleia. Vocês sabem quais são esses atos? Quando que a gente tem que reunir em assembleia? Isso mesmo. Quando a igreja então vai vender um terreno ou vai comprar um terreno, aí já não é o conselho que decide isso. O conselho tem que convocar uma assembleia, porque é na assembleia que esses assuntos são tomados, são decididos, né? Isso, porque são coisas muito importantes, né? Envolve muita coisa, envolve dinheiro, envolve, né, posses. Então é a assembleia da igreja que vai. Isso, por meio da assembleia. No fim do ano, né? Começo do ano. Como são os presbíteros? Um grupo. Pode falar. Uhum. 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 Isso. Uhum. Isso. E tem assembleia também para o tempo do pastor também, né? Às vezes tem a assembleia lá e os membros não estão presentes em peso, né? São assembleias importantes que a gente precisa participar, estar junto nessas decisões. Como que é o presbitério? Um grupo de igrejas de determinada região. Esse grupo forma, então, o presbitério, né? Então, aqui, por exemplo, nós temos a Igreja Vida Nova, temos a 10ª, me ajudei, Brasil Industrial, Quinta Igreja, Diamante, Bom Sucesso, né? Que são de uma região. Então, essas igrejas de uma região formam um presbitério. Toda igreja presbiteriana pertence a um presbitério, que é segundo um concílio, em ordem crescente, da Igreja Presbiteriana do Brasil. O presbitério é uma assembleia de pastores e presbíteros. Os pastores são membros natos do presbitério e os presbíteros são representantes das igrejas que integram o presbitério, né? Então, pergunta importante para vocês aqui: o pastor é membro da igreja? Não. O pastor é membro do presbitério, certo? E quem são os presbíteros no presbitério? Eles são os representantes das igrejas do presbitério. Por isso que o pastor ele não vota nas questões da igreja. Ele vota lá no presbitério. Isso, ele vota no presbitério. Isso, até no conselho, né? Então, o presbitério, ele supervisiona o trabalho dos pastores e dos conselhos. São necessários, no mínimo, 4 igrejas e 4 pastores para a formação de um presbitério. Tendo 4 igrejas e 4 pastores, um presbitério pode ser formado. Então, quando você ouvir aí, o presbitério tal dividiu, às vezes não é por rixa, por discórdia, é porque o presbitério fica grande demais e aí precisa dividir. É muitas igrejas num presbitério só. Então, sendo menor, tudo funciona com mais agilidade.
Precisa. Porque aí lá no presbitério, o presbitério, né, tem as comissões que vai ler as atas, né, das atividades da igreja durante o ano. Então, toda a reunião do presbitério, eles sentam, leem tudo que aconteceu na igreja durante o ano. Isso. Isso mesmo. Então, tudo passa por análise do presbitério, né? Todas as decisões que acontecem aqui, o presbitério depois vai ler, vai observar tudo isso. As principais funções do presbitério são organizar e constituir as igrejas locais, ordenar os pastores, dar ou receber pastores de outros presbitérios, designar os pastores para as igrejas, por iniciativa própria ou atendendo à solicitação dessa igreja, julgar os atos dos conselhos. O presbitério, ele então faz isso, né? Julga os atos dos conselhos, podendo aprová-los ou não. Qualquer membro da igreja poderá impetrar recurso no presbitério contra a decisão do conselho. Em caso de necessidade, o presbitério poderá intervir na igreja, intermediando ou dissolvendo o conselho. No caso de dissolução do conselho, os membros da igreja são oportunamente, né, convocados para eleger novos presbíteros. Como funciona o sínodo? Todo presbitério pertence a um sínodo. Então, todas essas igrejas que formam um presbitério, elas também pertencem a um sínodo. Como que é esse sínodo? Então, todo presbitério pertence a um sínodo, que é o terceiro concílio crescente da Igreja Presbiteriana do Brasil. O sínodo é uma assembleia de pastores e presbíteros que representam os presbítérios de uma determinada região. Os sínodos reúnem ordinariamente nos anos ímpares e extraordinariamente quando convocados por sua comissão. Isso. Aí o sínodo que vai avaliar tudo que o presbitério faz. As principais funções de um sínodo são organizar, constituir ou dissolver presbitérios, julgar os atos dos presbitérios, podendo aprová-los ou não. E como é o Supremo Concílio? Agora é a instância mais alta, né? Como o próprio nome indica, é o maior concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. O Supremo Concílio reúne-se ordinariamente nos anos pares. Sua reunião é uma assembleia de pastores e presbíteros eleitos por seus respectivos presbitérios para representá-los. As principais funções do Supremo Concílio são formular sistemas ou padrões de doutrina e prática quanto à fé, estabelecer regras de governo, de disciplina e de liturgia para a Igreja Presbiteriana do Brasil, organizar, constituir e dissolver os sínodos, definir termos de relação da Igreja Presbiteriana do Brasil com organismos e organizações eclesiásticas, estatais e etc., julgar os atos dos sínodos, podendo aprová-los ou não. Então, o presbitério, ele que vai julgar os atos das igrejas, né? E o Supremo Concílio vai julgar os atos dos sínodos.
O sínodo? O sínodo, ele é por estado. Por exemplo, em Minas Gerais, devem ter, sei, cerca de uns 8 sínodos, por exemplo. É regional também. Não. Por exemplo, aí aqui em BH, aí tem o presbitério. Esse presbitério que chama Oeste, né? Qual que é um outro que tem aqui também? Terosa. Aí, por exemplo, pode juntar esses dois e formar um sínodo. Entendeu? Aí existem vários sínodos em todo o Brasil, né? Então, ó, cada concílio cuida de assuntos de sua competência e supervisiona, orienta, inspeciona e disciplina o concílio imediatamente inferior, né? Então é sempre o conselho superior que disciplina, que ensina, que corrige, né? Que mostra o que deve fazer o concílio inferior. Um concílio não poderá determinar a maneira do concílio imediatamente inferior agir em nenhuma matéria de sua exclusiva competência, né? Então, por exemplo, nos presbíteros aqui, aquilo que é competência da igreja, dos presbíteros aqui, o presbitério não pode intervir. Naquilo que é competência dos presbíteros aqui. Da mesma forma, acontece no Supremo Concílio. Eles não podem agir nos sínodos naquilo que é competência do sínodo. A respeito da disciplina na Igreja Presbiteriana do Brasil. Os membros da igreja e os oficiais estão sujeitos a disciplinas aplicadas pelo conselho. Toda disciplina visa edificar o povo de Deus, corrigir escândalos, erros ou faltas, promover a honra de Deus, a glória de nosso Senhor Jesus Cristo, bem como o próprio bem da pessoa culpada. Então é por isso que é importante ter a disciplina. As faltas podem ser pessoais, que atingem o indivíduo, gerais, que atingem a coletividade, veladas, que é desconhecida da comunidade. As penas podem ser admoestação. O que é essa admoestação? Consiste em chamar à ordem o culpado, verbalizar ou por escrito, de modo a aconselhar, exortar e corrigir essa pessoa. Pode falar. Uhum. De- Depende da disciplina, né? Depende do que foi conversado no conselho. Por exemplo, ó, então aqui tem vários estilos de disciplinas, né? Por exemplo, se é algo velado, então não isso. Se não chegou ao conhecimento de todo mundo, isso. Quando chega no conhecimento de todo mundo, aí precisa comunicar à igreja. É. Como? Uhum. Não. Cada uma depende. Cada situação depende, né? Isso. De como a pessoa vai reagir, né? Da disciplina que a pessoa vai receber, né? Então, se a igreja inteira ficou sabendo, aí tem que comunicar à igreja, né? Aí tem que passar para a congregação. Normalmente, atualmente, é só comunicado, né? Já não chama mais a pessoa à frente, mas comunica à igreja e normalmente é para os membros, né?
Acaba o culto, fala assim, o pastor, permaneçam os membros. Aí o pastor fala, né? Porque o visitante nem precisa ouvir. Ele nem sabe o que está acontecendo na igreja, né? E o que nós cremos? Nós cremos em criação, queda, redenção, glorificação. Nós cremos que há um só Deus, na soberania de Deus, na inspiração divina, que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que o homem é pecador e depende de Deus. Nós cremos na redenção, que Jesus Cristo veio para nos salvar. Nós cremos na ressurreição de Cristo Jesus e também cremos que Deus é o nosso Pai e que o Espírito Santo habita em nós. Cremos na Trindade. Cremos que devemos ser como missionários para anunciar o Evangelho. Cremos na justificação dos pecados somente pela graça de Deus. Cremos na intercessão de Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Cremos na única igreja santa e universal, que é o corpo de Cristo, o qual todos os cristãos verdadeiros pertencem e que na terra se manifesta nas congregações locais. Então, todos nós cristãos somos o corpo de Cristo, muito acima de uma placa, muito acima de ser presbiteriano, batista. O que nos iguala? Somos todos corpo de Cristo. Batistas, presbiterianos, assembleianos, somos cristãos, somos do corpo de Cristo Jesus. Na segunda vinda de Cristo Jesus, cremos que Cristo Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Nós cremos na ressurreição dos mortos, na vida eterna. E para concluir, cada igreja cristã é uma face visível da igreja universal de Cristo. Uma igreja local é uma organização eclesiástica. Como organização, ela necessita de princípios, normas para ser conduzida. Por que nós temos todas essas normas, todos esses princípios, todos esses concílios? Para que tudo aconteça da melhor forma possível, né? Para que apenas uma pessoa não tome todas as decisões por todos. Mas na multidão de conselhos, aí tem uma direção, Deus abençoa, as coisas acontecem. Então, assim é a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil. É uma igreja perfeita? Não. Mas é um modo de governo muito organizado, né? E Deus abençoa a organização, tudo aquilo que é bem organizado, né? Então, feche os seus olhos. Vamos orar. Peça ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, eu quero ser uma bênção para essa igreja. Eu quero ser luz do mundo e sal da terra. Senhor nosso Deus, te louvamos pela Igreja Presbiteriana do Brasil e te agradecemos porque um dia o Senhor mesmo nos trouxe a esta igreja. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor tem abençoado essa igreja, abençoado os presbíteros, os presbitérios, os sínodos, o Supremo Concílio, e nós te pedimos, Deus, continua nos abençoando. O Senhor é um Deus de organização, de criação, e nós te pedimos em nome de Jesus, continua a dirigir, a reger, a organizar esta igreja e fazer com que tudo seja para a glória do teu nome. E como nós lemos no começo, ó Deus, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ao Senhor é tudo que nós fazemos, tudo que acontece na igreja é para a glória do teu nome. Por isso nós queremos fazer da melhor forma, com excelência, com amor, ó Deus, com zelo. Coloca isso no nosso coração, o desejo de fazermos tudo, ó Deus, da melhor forma para o Senhor. E nós queremos dedicar as nossas vidas, como nós cantamos, entregar a nossa vida ao serviço do Senhor. E em nome de Jesus queremos ser uma bênção
uns para os outros, ó Deus. Queremos viver em comunidade, como família do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém.